Fala pessoal, bem-vindos ao meu primeiro vídeo. E hoje eu quero trazer um entendimento sobre um pecado que tem afetado muitos dos homens da nossa geração, principalmente depois dos anos 2000, que é a preguiça. A preguiça e a má vontade. O que é preguiça e o que é má vontade? Preguiça é quando o camarada não quer executar aquilo que ele tem que executar. É o que nós chamamos de procrastinação. Alguém tem que fazer algo hoje e ele não quer fazer hoje. Ele vai deixar para amanhã. E quando amanhã chegar, ele vai deixar para depois de amanhã. A má vontade, ela é a base da preguiça. A má vontade é a raiz da preguiça. Então, pessoal, a má vontade ela se torna a raiz-chave daquilo que nós temos. Porque, às vezes, nós temos vontade de fazer algo, mas não estamos dispostos, estamos cansados no momento. E talvez nos bate aquela preguiça. Talvez o cansaço mental, físico, um dia extenuante, estressante, talvez te dê preguiça. Mas a má vontade não. A má vontade é um pecado que resulta sempre na preguiça. Porque não tem a ver com o seu cansaço, não tem a ver com a sua disposição mental, mas sim com o seu estado de espírito. Você simplesmente não quer fazer nada. E isso é ocasião para a preguiça. É o que dá ocasião à preguiça. Isso ataca a vida de qualquer homem na sua base, tanto aquele que é cristão quanto aquele que não é. Provérbios capítulo 20, versículo 13, ele diz: não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. O rei Salomão diz para eu e você não amar o sono, não ficar preguiçoso. Hoje, muitos homens eles têm se encostado por vontade própria, por uma má vontade própria, e não têm reagido quanto àquilo que é imposto a eles. Então, muito se dá também por essa subserviência que foi colocada pelo povo e pelo Estado e esse pensamento progressismo, esse pensamento de acuar os homens, colocá-los em retaguarda, colocá-los na defensiva, sempre colocando eles de uma maneira que eles estejam amorfos, dentro de um volume, dentro de algo ali que possa pelo menos ser controlável. E muitos deles acabam aceitando isso e se tornando homens aí parados, homens fracos, que não produzem, que não buscam melhorar, que para eles se a água correr para cima ou para baixo, tá ótimo, tá legal, tá geral, para mim tá bom, tá legal, mas a Bíblia e a masculinidade em si, ela rejeita isso. O homem viril, o homem bom para si mesmo, para sua família, para aqueles que estão à sua volta, que é produtivo para si mesmo, é aquele homem que não tem preguiça, que não tem má vontade. Ele pode se cansar, ele pode se frustrar, pode se extenuar de serviço, mas ele não pode ter má vontade. O homem que tem má vontade, ele não prospera, ele não vai para frente. Eu fico vendo a centena de homens que tem nessa nova geração, menos de 20 anos, 25 anos, que eles são incapazes, pessoal, de trabalhar, incapazes de levantar cedo, incapazes de bater um horário, uma meta, e eles amam o sono, não é preguiça, e não querem se colocar, se posicionar. Quando esse cara acordar para a vida, ele vai ver que ele perdeu os seus 18, 19, 20, 21, 22, 25 anos, 30 anos, e esse cara, infelizmente, ele vai ser rechaçado, vai ser reprovado socialmente, porque ele não terá valor moral, não terá valor social, não terá valor financeiro. Esse cara não vai agregar em nada, então ele vai ter que ficar com a sobra, porque quem fica com a sobra é quem não agrega com nada. Então a primeira coisa, tenha o combate à sua má vontade, não ame a sua preguiça. Segunda coisa, você faz mal em ter má vontade, porque a má vontade ela abandona Deus, abandona a religião, abandona os seus princípios de moralidade. Quando nós deixamos de fazer aquilo que nós costumamos fazer, aquilo que são nossos princípios, aos poucos nós vamos deixando de cultuar, de fazer aquilo que realmente nos interessa. E o que é hábito, o que é recorrente em nossa vida, são as bases que nós temos. Se eu deixo de fazer algo, por exemplo, se eu deixo de andar de bicicleta, eu vou lembrar como eu ando de bicicleta depois, mas eu não vou ter aquela mesma habilidade que eu tinha quando eu fazia a bicicleta, eu andava de bicicleta, eu pedalava com frequência. Quando eu jogo bola todos os dias, eu tenho uma habilidade, um condicionamento físico, e se eu parar de jogar, se eu parar de exercitar, eu não vou ter mais aquela capacidade. Eu não vou conseguir mais fazer um lançamento, um arremate para o gol do jeito correto.
E é assim conosco, né? Quando nós abandonamos nossos hábitos, nossos princípios, né, e nos entregamos à preguiça, ao welfare state, que é o estado aí de boa vontade, né, de bem-estar social, saúde, educação que nos é provido, não é? Na verdade, saúde de má qualidade, educação de má qualidade, é por isso que a maioria é deficiente de cognitivo. E nós acabamos que nós deixamos com que a nossa má vontade tome conta e nos torne os maus hábitos. E nós nos dissociamos daquilo que nós uma vez projetamos, né? Isso aconteceu muito comigo quando eu estava ali na Universidade Federal. E, cara, isso é uma coisa que é terrível para nós, né? E isso nos tira o ânimo, nos tira as metas de vida. E nós ficamos ali envolvidos com coisas que não nos acrescentam nada. Por exemplo, cara, se você sabe que você não quer ficar numa mesa de boteco, você não quer sentar com seus coleguinhas idiotas ali que fazem o seu curso junto com você, que eles são imbecis, são retardados, eles são lentos, eles são fracos, né? Eles não produzem nada, são caras que eles são castrados mentalmente. Você vai ficar ali, você vai se colocar a forçar a ficar ali simplesmente porque você quer essa aceitação de grupo, não é aquilo que é dito lá no artigo, né? Ele faz de tudo para aceitar uma vaga no grupinho, né? Sendo neófito, no grupo do sujeito bacana. Isso é uma coisa, meu querido, que você tem que largar de fazer. Esse tipo de hábito vai consumir você, vai consumir seu tempo, vai consumir sua produtividade, vai gerar em você um coração preguiçoso de má vontade. A boemia é coisa de preguiçoso. Boemia é coisa de cara que não tem o que fazer. Vá ser produtivo, busque gente produtiva. Isso vai tirar você do seu aparato de preguiça. Ele também diz assim, em Provérbios 10, versículo 4 e 5, que as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então, terceira coisa, tenha diligência, meu querido. Faça o seu trabalho, faça aquilo que você tem que se empenhar, os seus estudos, como se fosse o último momento da sua vida, o último dia da sua vida. Isso aqui pode até parecer uma frase clichê, mas para o homem que é homem de verdade, isso aqui faz sentido. Isso aqui é o sentido da vida do homem, porque o homem ele não gosta de fazer as coisas pela metade, ele gosta de fazer completo. E hoje tem muitos começando, ele até vai ali 1, 2, 3, 30 dias, mas depois ele descrença, ele fica devagar, ele não dá conta, ele não reage, o cara fica murcho, né? E talvez ele não alcance por conta disso. E a capacidade de sucesso, ela é relativa àquilo que nós temos como sacrifício do presente. Quanto mais você sacrifica do seu presente, mais você pode alcançar o sucesso. Mais você está renunciando no agora por algo que é futuro. E trabalhar, produzir riqueza é renunciar a algo agora para ter o futuro. E tem muitos jogando o seu tempo, a sua vida, né, no lixo por conta disso. Por conta de tentar se amoldar, tentar se colocar no grupo dos sujeitos bacanas que são improdutivos, né? Essa galerinha aí que gosta de tomar uma beritinha toda sexta-feira, sábado e domingo. Esse pessoal que não tem nada de proveitoso para mim, para sua vida. Coisa terrível, um negócio horroroso, cara. Isso aí é um fracasso, né? E o cara não sabe o que está acontecendo com o país dele, não sabe o que está acontecendo com a economia do país dele, não sabe o que são as outras culturas, ele não conhece nem o indivíduo que está do outro lado da rua, da casa dele, mas ele vai pro botequinho ali, né, se entregar aos seus sujeitinhos, aos seus coleguinhas que são improdutivos como ele, e vão ficar ali naquela palhaçada, né? E isso não nos agrada, isso nunca me agradou e nunca vai me agradar, né? Isso é uma coisa de quem tem uma mentalidade muito reduzida. Pode se formar no que for, a sua mentalidade continua reduzida, você é inapto a trabalhar e a produzir riqueza. Por mais que você tenha um trabalho ou que você faça alguma coisa, você ainda está sendo ali vítima, né? Se colocando como vítima de uma situação de grupo. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, pessoal, é que você precisa trabalhar e estudar. O homem, ele precisa ter valor social, valor moral, ele precisa ter valor financeiro e tem que ter intelecto, pessoal. O homem que não tem intelecto, ele vai ser amassado, ele vai ser detonado, triturado, destruído pelas mulheres que estão em volta dele e também aqueles outros homens que competem com ele. O homem precisa estudar, precisa ter uma boa formação, e não digo só de questão de universidades. Na verdade, a universidade hoje ela é um perigo, né, para nós, porque ali é onde está a maior concentração de gente preguiçosa nesse país. Mas o homem ele precisa ter esse tipo de entendimento, ele precisa saber que ele precisa estudar para ele precisa ter intelecto para ele. Como é que ele estuda? A primeira coisa, ele vai aprender aí uma gramática de língua portuguesa, vai pegar os livros clássicos aí, né, os Aristóteles da vida, as Odisseias da vida, vai pegar aí os livros mais falados, né, que nós temos aí. Aqui na minha casa eu tenho alguns exemplos
como os livros do Shakespeare, eu tenho aí alguns livros do Aristóteles, eu tenho alguns livros aí da questão dos poemas antigos, né? A Ilíada e a Odisseia. Então, assim, são textos que nós temos que ler. Também tem um livro do I Ching. Então, busque coisas que vão te agregar. Tenha intelecto, né? Mas não é para você ficar se exibindo, não. É para você ter para você mesmo, para você ser alguém que tem entendimento, que tem aí a sua moralidade, que tem o seu padrão de sabedoria, meu querido. Porque senão você vai chegar num lugar e você não tem nada para agregar. E o homem, ele é medido por aquilo que ele agrega, pessoal. Ele é medido por aquilo que ele consegue agregar no local que ele está, né? Então estude, busque aprender algo que presta, algo que é interessante, né? Busque aí ler textos, artigos daquela área que você se interessa. Eu, por exemplo, me interesso muito por psicologia, filosofia, teologia, que é a minha base primária, né? Porque eu trabalho com uma igreja, com as igrejas, eu ensino em algumas igrejas, né? Então isso aí é o que me interessa, eu tenho que estudar aquilo que me interessa, né? Então eu preciso abrir o meu leque, estar conhecendo as opções que tem hoje para que eu possa pegar aquilo que me interessa realmente e sair. E o preguiçoso, ele perde muito nesse assunto aí, porque infelizmente ele não vai ter a ênfase que é necessária no estudo, né? Hoje o cara, ele é deficiente, não consegue escrever um texto, não consegue ler um texto, não consegue entender as coisas do texto, o cara tem preguiça de estudar, tem preguiça de ler. Misericórdia, cara, é uma coisa terrível. Eu fico observando nos grupos, né, que tem nas igrejas, os homens, eles estão totalmente desviados, descabeceados, sem saber o que fazer. É por isso que muitos deles estão tendo relacionamentos frustrados, tendo uma vida de miséria, né? Eu uso outra palavra aqui, uma vida de dejeto, uma vida de merda. E aí esses caras, eles não têm condição de continuar, né? Eles ficam aí depressivos, deprimidos, né? Seu casamento é uma porcaria, porque esses caras não conseguem se impor, não conseguem levantar a bunda da cadeira e estudar, né? É complicado, cara. É difícil, meu irmão, né? Os redneck, os caipiras têm mais vontade que você, né? Os caras que são redneck têm mais vontade, têm mais capacidade de trabalho que você. Então, assim, tenha sabedoria de trabalhar, saiba trabalhar inteligente. Agora, trabalhar inteligente significa também para mim, para você, ter a sua rotina definida, ter o seu horário de trabalho definido. Por exemplo, acorde todos os dias no mesmo horário. Isso aqui não é coisa de clichê. Tenha um tempo de sono tranquilo. Tenha um lugar de descanso para você durante o seu dia. Tenha um lugar que você pode estudar separadamente, pelo menos 1 hora, 2 horas por dia, né? Já que você não vai conseguir estudar mais de 3 horas por dia, porque você trabalha. Tenha um local de descanso, pratique regularmente suas atividades físicas, né? Tenha aí um corpo mais bem treinado, larga de ser geleia, larga de ser geleiudo, né? Então tenha essa ideia consigo de que você precisa desenvolver a si mesmo, largar de ser preguiçoso. Esse tipo de hábito não se constrói de um dia para o outro. E é difícil você explicar isso para essa geração preguiçosa, cara. O cara fica só no Netflix, o cara fica só ali sentado, deitado. Tem 1 ano que ele não lê o livro. Se ele lê 10 palavras, a cabeça dele vai doer. Meu irmão, é complicado trabalhar com esse tipo de gente, cara. É difícil. É difícil você explicar isso para muitos, mas eu estou tentando aqui abrir o olho de vocês, estou tentando aqui abrir o coração de vocês para que aprendam a trabalhar, aprendam a buscar, a entender, né? Talvez o meu primeiro vídeo não tenha ficado tão bom quanto eu queria, mas é o que eu queria falar, cara, isso me incomoda. A maioria dos caras que eu contrato, eles estão com dificuldade para poder se manter nos empregos, eles não dão conta, são filhos de mãe, são filhos de pai, né, que não os ensinaram a trabalhar, eles têm dificuldade de aceitar o trabalho, eles têm dificuldade de se desenvolver no trabalho, ficam preguiçosos, ficam amorfos, não conseguem produzir, cara. Então, meu irmão, em nome de Jesus, né, vou invocar o nome do Senhor aqui, desperte, né, busque melhorar. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.